Deus é bom. Essa é a grande verdade das Escrituras. Se você observar bem, você vai perceber que um dos grandes segredos dos Salmos é proclamar a bondade de Deus. Todas as vezes que Israel ia para a batalha e os levitas iam em adoração, essa era a frase que eles diziam: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É isso que nos dá vitória diante do inimigo. Não é a nossa bondade, não é a nossa fidelidade, é a bondade de Deus por nós. Amém? Que você possa compreender isso, em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos na palavra, essa semana, hoje, nós encerramos aí. Todo mundo fez o jejum firme? Até hoje? Então, uma salva de palmas para você, em nome de Jesus. Uns chegaram chorando, não dou conta. Mas deu certo, graças a Deus. Dona Firmina? Aleluia. A irmã contou quarta-feira no GC que está fazendo mais de 12 horas, que benção, Foi seus irmãos aí no bolso, viu, Ander? Aí sim, hein? Mas o nosso objetivo do nosso jejum é justamente esse, é facilitar para que todos nós possamos fazer. Não é sobre sacrifício, mas é sobre o nosso posicionamento. Amém? E foram 3 semanas intensas aí, Estou sem voz até hoje, minha voz não voltou ainda, mas agora ela vai voltar, em nome de Jesus. Então essa semana você está de folga, nós não vamos ter GC essa semana. Falso. Arrependei-vos. Essa semana nós não teremos GC, nós vamos descansar um pouquinho. Nós assim, vocês, Mas domingo que vem nós vamos compartilhar uma nova série de mensagens aqui, onde eu quero falar sobre a Igreja do Senhor. E eu vou trazer algumas novidades para vocês do que nós vamos fazer. Então essa semana você vai descansar aí, amém? Mas a partir da próxima semana, nós teremos o nosso GC toda semana. Isso, vai na falsidade mesmo, vai que vai dar certo. Gera fé aí que dá certo. Mas nós vamos nos dedicar àquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos à palavra, porque esse cheiro de comida está uma benção, Ou é só comigo que ele está? Está vindo no você também? Aleluia. Tudo certo lá? Eita glória. Faz um milagre lá. Vamos para a palavra? Hoje eu quero compartilhar essa última palavra do jejum. E para a gente encerrar esses 21 dias, eu quero falar com você sobre 3 mentiras que te tiram do descanso. Quantas? 3. No livro são 7, mas eu vou compartilhar 3 com vocês aqui. E como nós estamos usando uma linguagem ilustrativa todos esses 21 dias, quero usar uma palavra difícil hoje, uma ilustração mais complicada hoje, mas para que você entenda. Eu quero falar com você, para a gente ilustrar, sobre sistema operacional. Você sabe o que é isso? Sabe o que é? O que é um sistema operacional? São as configurações que fazem um aparelho tecnológico funcionar, seja um celular, seja um computador. E esse sistema operacional vai determinar o que vai funcionar, o que não vai funcionar, como não vai funcionar. Um aparelho tecnológico. E
é muito importante, não sei se já apareceu no seu celular, com certeza, né? Uma chargezinha de atualização, já apareceu para você? Atualizar o sistema? E às vezes está tão ruim seu celular que nunca sai aquela mensagem? Eu já passei por isso. Você joga o celular fora porque não presta mais. Atualiza. Por que e agora vivemos na época da Apple, né? Vai chegando um tempo que o celular não atualiza mais, o sistema não atualiza mais, tem que jogar fora e comprar outro, né? Nós não sabemos o que é isso, é só para gente rica, né? Só os irmãos dos iPhone aí, nós é só nos Android, vai indo, vai dar certo. Mas chega um momento onde, por falta de atualização, o sistema não funciona mais. E eu quero usar essa ilustração para você entender que quando se trata da graça de Deus, quando se trata da nossa vida espiritual, existem algumas crenças, que aqui eu estou chamando de mentiras, que quando instaladas em nós, nos impedem de prosseguir, nos impedem de viver a plenitude para a qual o Senhor nos chamou. Por que é importante nós identificarmos essa mentira? Porque a verdade é que se nós não atualizarmos o nosso sistema, nós viveremos travados e suscetíveis, vulneráveis a vírus espirituais. Sabe quando seu celular começa a aparecer um monte de mensagem doida no Google, que você nunca entrou, e começa a aparecer? Aquilo se chama vírus. Você entrou em algum site que você não devia, apertou em alguma coisa que não devia, agora o seu celular está cheio de moagem. E muitos crentes estão vivendo assim, baseando a sua vida em um fundamento que é Cristo. Não existe igreja sem Cristo. Só que as atualizações, o sistema operacional está corrompido por causa de mentiras que o tira da verdade e da graça de Deus. E hoje eu quero falar com você 3 mentiras. Quantas? 3. Então preste bastante atenção, anote, porque são 3 mentiras básicas que você já me ouve falar bastante aqui, mas nós precisamos revisá-las sempre. A primeira mentira é: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Essa é uma mentira baseada em uma identidade falsa. O que é uma identidade falsa? É quando você quer ser aquilo que você não é. Então você já assistiu filmes, séries, onde os jovenzinhos, para entrar numa festa, para entrar numa boate, precisam fazer uma identidade falsa. Já viu isso? E aquela identidade falsa dá a ele um direito para o qual ele não tem acesso. Só que no mundo espiritual funciona diferente. Quando eu vivo numa identidade falsa, na verdade, ao invés de adquirir direitos, eu perco direitos. Quando eu penso que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu não sou, eu estou saindo do fundamento bíblico e estou impedindo as bênçãos de Deus de manifestar na minha vida. Entenda o seguinte, estou falando muito de livro, é porque eu estou pensando muito em livro, sabe? Mas no livro sobre identidade, que em outubro você vai ter ele em nome de Jesus, isso, pela fé. O primeiro capítulo desse livro, pela fé para mim, no primeiro capítulo desse livro eu falo justamente sobre isso, sobre a nossa identidade ser o nosso endereço espiritual. Você sabe que para chegar uma encomenda na sua casa, principalmente se for pelo correio, qualquer coisinha, qualquer detalhe errado no endereço, a encomenda não chega. Já passou por isso ou não? Transportador ainda, eles vão atrás de você, faz sacrifício. Correio não. Se você estiver em casa, ele buzinar, você não ouvir, lá da esquina, ele vai embora. Mas, quando você vai receber uma encomenda, o endereço precisa estar correto. Senão, a encomenda não chega para você. Espiritualmente é do mesmo jeito. Se nós estivermos em uma identidade errada, ainda que as bênçãos de Deus sejam liberadas para você, elas não vão chegar até você. Não porque Deus não liberou as bênçãos, Deus liberou, mas você está vivendo no endereço errado. Você está entendendo? Então, tem gente que diz assim:
Preste atenção, porque olha como a mentira é sofisticada. Eu sou um pecador salvo pela graça. Já ouviu isso? Eu sou um pecador salvo pela graça. É uma mentira gourmet, é um vírusinho bonitinho, mas é uma mentira, porque não é isso que a Bíblia diz. Ou eu sou salvo pela graça, ou eu sou um pecador. As duas coisas não dá. O que Paulo diz em 2 Coríntios, que nós já lemos aqui várias vezes nesse tempo? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça. Então o que Paulo está dizendo? Nós éramos pecadores, agora somos justos, salvos pela graça. Então não aceite, não caia nessa mentira. Parece ser bonito, mas não é. Nós não somos mais pecadores em hipótese alguma. Nem para se referir da salvação, eu sou um pecador que foi salvo pela graça. Não, eu não sou pecador. Eu fui um pecador, agora sou justo pela graça. Pastor, mas é só uma jogada de palavras que vai danificar o seu sistema. Porque crença não é algo que você pensa para reproduzir. Crença é instalada, e uma vez instalada ela funciona de forma inconsciente. Não ache você que, se você achar que você é um pecador salvo pela graça, você vai viver na graça, porque você não vai. Porque inconscientemente você ainda está dizendo, eu sou pecador. Então, há muitas igrejas, há muitos pregadores que dizem pregar a graça, mas essa graça, onde eu sou um pecador alcançado pela graça, mas eu não deixo de ser pecador, eu não deixo de pecar. Pecador eu não sou mais, porque pecador é uma natureza, é uma identidade. A minha identidade é Cristo, amém? Então sua identidade não é mais pecador, sua identidade é justiça. Você é justiça de Deus. É uma outra coisa também que nós precisamos aprender. Nós não seremos, nós somos. Nós somos permanentemente justos, amém? Como eu disse, não estou dizendo que você não peca mais. Nós pecamos. O que não somos é pecadores. Amém? Você consegue entender a diferença? Nós pecamos, mas não somos pecadores. A mesma coisa o ímpio. Ele faz coisa boa, mas ele não é salvo. Amém? Agora, isso significa que, ainda que eu peque, o que eu faço não me define mais. A minha identidade é definida por Cristo. Amém? Preste atenção porque que isso aqui é importante. Quando você se vê como justiça, preste atenção, você quer ser transformado, você que quer se livrar de um pecado aí que você está carregando, está perturbando sua vida, preste atenção nisso aqui, ó. Quando você se vê como justiça, você começa... Alguém aqui? Está pequenininho? Vamos lá. Quando você se vê como justiça, você começa a viver como justo. Quando você se vê como pecador, você dá a si mesmo uma desculpa. Por exemplo, pastor, a carne é fraca. É mesmo, Zé? E qual é o contexto desse versículo? Eu não sei, pastor, eu só uso quando eu caio em pecado, aí eu uso ela. Por quê? Essa frase é bíblica, Jesus quem disse, mas o contexto não é pecado. O contexto é fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo, o Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus, mas a carne é limitada, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Por isso que vocês precisam que eu morra, para que o Espírito Santo venha a vocês, e vocês então façam a vontade de Deus. Esse é o contexto. Mas quando eu tenho a mentalidade de que eu sou um pecador, eu uso esse versículo como desculpa para apoiar os meus erros. Ah, pastor, eu tentei, mas você sabe, a carne é fraca, a gente acaba pecando. Isso aponta para uma crença errada.
Agora, quando eu entendo que eu sou justiça, eu vou olhar para o meu pecado, eu vou olhar para o meu erro, e eu vou dizer: Senhor, isso não me define. Eu não nasci para isso. Ou seja, eu não estou apoiando o meu erro, eu estou confrontando ele em fé. Entende a diferença? Então quando você diz: eu pequei, mas nós somos humanos, somos seres humanos, eu estou dando uma desculpa para o meu pecado. Agora, quando eu confronto o meu pecado dizendo: apesar disso, isso não me pertence, isso não me define, eu estou confrontando e buscando viver uma transformação genuína. Entende a diferença? Então isso se baseia em quê? Em entender uma verdade. Nós não somos pecadores, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Segunda mentira: eu preciso vencer os meus pecados para me tornar santo. Já que eu sou justiça, já que eu não sou pecador e eu peco, então para me tornar santo, eu preciso vencer os meus atos pecaminosos. Esse é o pensamento que nos ensina a buscarmos uma performance de santidade, onde eu entendo que as minhas ações definem a minha santidade. Só que isso é uma mentira. Por quê? Porque ela está baseada em uma ação impossível. É um pensamento nobre, sim ou não? Sim. Quando você vai no culto e o pastor está lá batendo no pecado, batendo no pecador, falando para ele buscar a santidade, é nobre, é zeloso, mas é uma mentira. É um vírus sendo instalado no meio da igreja. Por quê? Porque se você perguntar o que é ser santo, o que é santidade, essa pessoa não sabe. Ela acha que santidade é o oposto de pecado, e não é. Porque se santidade é o oposto de pecado, Deus é santo, então quer dizer que ele não pode pecar? Ou que ele não peca? Então se ele quiser pecar, ele pode. E agora? É igual Jesus. Jesus podia pecar? Não podia? Podia ou não podia? Ai meu Deus! Se ele podia, ele não pecou porque ele não quis? Então se ele quisesse, ele podia? Vê como uma mentira pode simplesmente destruir todo o evangelho? Porque se Deus não peca porque ele não quer, então quer dizer que se ele quiser pecar, ele peca, e se ele pecar, quem vai perdoá-lo? Por isso, irmão, por causa dessas pregações humanistas, é que você pega um ateu, por exemplo, ele destrói sua teologia em 10 minutos. Aí você fica: é mesmo, Jesus não existe. É por isso que nós precisamos entender o que a palavra diz e não o que as pessoas dizem. É igual eu ouvi semana passada um testemunho. Sabe quando você ouve um testemunho? Um testemunho de um irmão, um evangelista, que por 15 anos ou 25 anos, não me lembro mais, viveu na igreja, ganhou muitas vidas para Jesus, e depois simplesmente decidiu que ia virar judeu, que Jesus não existe, que o Messias ainda vai vir. É um testemunho. Agora, por que ele chegou a essa conclusão? Por causa dessas mentiras que a igreja fica pregando. Se eu sou pecador ainda, irmão, então o Messias não veio, eu tenho que esperar o Messias, olha. Porque a profecia diz que quando o Messias vier, virá um tempo de purificação. Então se eu ainda sou pecador e digo que sou de Jesus, está errada essa teologia. Jesus não é o Messias. Vê como é poderoso isso? Vê por que o diabo impede e neutraliza a verdade da graça de Deus na vida da igreja?
Porque falar sobre mentiras, usando, por exemplo, o padrão da santidade, é criar uma armadilha para a igreja. Por exemplo, as pessoas dizem: nós precisamos lutar para ser mais santo. Você acha que você pode ser mais santo do que você é? Pastor, eu nem sou santo. Então você não entendeu o primeiro ponto, vou ter que pregar de novo. Vira para o seu irmão e fala: você é santo, irmão. É igual aquele outro versículo, né? Santo do pau oco, mas você é santo. Agora, santidade, preste atenção nisso aqui. Santidade no conceito bíblico, não é no conceito religioso, no conceito bíblico. Não é primariamente a ausência de pecado. Santidade é a presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Se Deus é santo, onde Ele está, ou aquilo que pertence a Ele, se torna santo. Então, para você entender, vamos usar a imagem do Mosé, lá na árvore que pega fogo e não vira cinzas. Porque você sabe que aqui é uma mensagem para nós, né? Uma árvore que pega fogo e não se queima, não se consome. Diferente do que a gente canta pedindo fogo, queima, queima, a Bíblia não ensina isso não. Você tem um fogo, mas o fogo não te consome. Você sustenta o fogo, mas você não é responsável pelo fogo. O fogo não vem para consumir você, vem para usar você. Amém? Para que o fogo quer te usar? Para transmitir uma mensagem. Para isso que o fogo vem. Então aqui Deus aparece para Moisés, e Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra. Por quê? Porque Deus estava lá. Então a terra era santa. Isso aqui nem é Jerusalém, terra santa é Jerusalém. Isso aqui é o Monte Sinai. Então não é que a terra é santa, a terra é sagrada. Ela só está sagrada por causa da presença de Deus que está nela. Da mesma forma, o templo e o tabernáculo eram santos, não porque era algo extraordinário, mas porque a presença de Deus estava lá. Você não é santo por causa do que você faz. Você é santo por aquilo que você carrega. Você carrega o santo. Você carrega a presença de Deus. Amém? Então, na verdade, quando eu entendo quem eu sou, automaticamente eu entendo que a santidade vem junto com esse pacote. Então eu sou santo por causa do santo que habita em mim. Amém? Por isso que Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, ele diz lá no primeiro capítulo que eles são santos. Mas quando você lê a carta, eles não são santos. É enteado que tem relação sexual com a madrasta, é gente que fica bêbado na ceia, é gente que cria partidarismo no meio da igreja, dividindo a igreja. Que santidade é essa? Não é a santidade dos atos, é a santidade da identidade. Nós somos santos porque nós carregamos o santo. Seu coração é terra santa. Hoje, não porque você parou de errar, mas porque o Deus Santo habita em você. Então não caia nessa mentira de que, igual por exemplo, a pombinha, né? Pequei, a pombinha foi embora, o Espírito Santo foi embora. Lembra dessas palhaçadas? Não é possível que alguém prega isso até hoje, não é possível. A pombinha, o Espírito Santo foi embora. Se o Espírito Santo foi embora, você deixou de ser filho. Se o Espírito Santo foi embora, você não pode mais ser perdoado. Você é santo por causa da presença. E Deus prometeu, por meio de Jesus, que Ele viria, faria morada e permaneceria para sempre em nós. Para sempre é uma afirmação incondicional. Ainda que você erre, Ele não vai te deixar. Amém? Então entenda aqui. Santidade não é algo que você alcança. É alguém que você recebe. Ou seja, ser santo é ser cheio
do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Então entenda isso. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo que eu recebo o Espírito Santo, isso me torna santo. Agora, existem pessoas que são cheias do Espírito na sua identidade, mas são vazias do Espírito na manifestação. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito constantemente. Então é um ato contínuo, não é? Se aceitou Jesus, foi cheio, vai ser cheio pro resto da vida. Não é assim não. Você é cheio do Espírito e a Bíblia diz que você precisa se encher constantemente do Espírito. Então quer dizer que eu posso manifestar mais ou menos santidade, mas eu não sou mais ou menos santo. Está entendendo? Então você pode ser uma pessoa cheia do Espírito, mas com atitudes completamente erradas. Você é um santo, mas não manifesta a santidade. Está entendendo? Nunca, irmão, nunca a sua identidade será colocada em xeque por aquilo que você faz. Nunca. Você pode ser um filho rebelde, mas você é filho. Você pode ser um crente imaturo, mas você é filho. Você pode ser um santo que age como um profano, mas você é santo. Amém? Vê como é difícil você crer nisso? É difícil, eu sei. Por isso que eu tenho que repetir. É igual música, né? Um cantor vai fazer um show, se ele não canta a música conhecida, ninguém gosta. Pregador, se prega a mesma mensagem, ué, isso aí de novo. Acho que eu vou ser um cantor, vou ficar só pregando a mesma coisa todo dia. Já que vocês não querem deixar eu cantar. Então entenda o seguinte: não é que nós devemos buscar a perfeição, porque nós nunca seremos. Isso é um caminho impossível de alcançar. Você não é perfeito, nunca vai ser. Eu sei que quando você é apaixonado, ou quando alguém é apaixonado por você, fala, isso é perfeito. Mentira. Você vê, né? As pessoas quando estão namorando, falam, nossa, fulano é tão engraçado. Aí quando casa, você está muito engraçadinho. Ué, não foi por isso que você casou comigo? Mas a questão é, a ótica mudou. Enquanto você é engraçado, mas você não tem responsabilidade comigo, bonito. Mas depois que a gente casa, aquilo que eu achava bonito se torna feio. Por quê? Porque eu estou vivendo por aparência. Por isso, cuidado com a aparência, irmão. Um evangelho baseado em aparência é uma armadilha. Você vai ser pego nela. Nós precisamos viver pela verdade, não pela aparência. Amém? Porque se você olhar para o seu irmão, é aquilo que nós falamos aqui. Não foi aqui não, foi na consolidação. Paulo diz que nós devemos conviver uns com os outros pela realidade espiritual, não pela realidade natural. Temos que olhar um para os outros com os olhos espirituais. Por quê? Você olha para o irmão, olha aí, dá uma olhada para ele, vê se ele não parece impecável. Não parece perfeito? Parece ou não parece? Você acha mesmo que uma pessoa dessa ia para o inferno, irmão? Difícil, né? Você fala, vai nada, ô irmão, tão bonzinho. Agora, quando a gente começa a conviver, a gente fala, rapaz, você não é a mesma pessoa não. Essa é a fala que a gente fala, né? Depois que casa. Eu casei, fulano virou outra pessoa. Não, é a mesma pessoa. Só que seus olhos estavam em outros lugares. Você não percebeu. Então entenda que esse evangelho, baseado em aparência, é perigoso. Nós não estamos buscando a perfeição. Nós estamos buscando viver e manifestar a presença daquele que é perfeito. Amém? Terceira e última mentira. E essa aqui é a clássica. Eu preciso guardar a lei para agradar a Deus. Essa é a mais sutil e a mais difícil de ser arrancada do meio da igreja. Por quê? Porque essa mentira, não apenas os crentes acreditam, mas o mundo inteiro acredita. Você sabe que tem gente que não crê em Jesus, mas crê em Moisés. Não acredita no sacrifício de Jesus, mas acredita no seu.
toda religião no mundo prega moralidade. E toda moralidade é baseada na lei. Então, se você vai num país, e naquele país é proibido matar alguém, essa lei nacional está baseada em uma lei moral, e essa lei moral está baseada em Moisés. Então, não apenas a igreja acha que para agradar a Deus eu tenho que viver a lei, muito mais o mundo pensa sobre isso, graças ao ensino errado da igreja. Então você vai pregar para uma pessoa que ela precisa se converter, que ela precisa ser salva. O que ela vai usar? Aspectos morais. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa. Está na lei, eu sei, Moisés falou. Por que eu preciso ser salvo? Agora, aí as pessoas usam o veneno contra nós. Eu tenho que me converter para ser crente igual fulano? Que faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Perceba que se a gente jogar na lei, nós vamos perder. Porque a lei ela tem uma capacidade maravilhosa, condenar todo mundo. Interessante que o próprio Moisés, o instrumento pelo qual Deus deu a lei, a Bíblia diz em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, algum desses livros, está na Bíblia, depois você lê lá, você vai achar, onde o próprio Moisés, não sei se foi puxar sardinha para o seu lado, mas o próprio Moisés diz que Deus disse sobre ele, que ele era a pessoa mais mansa que existiu. Já ouviu sobre esse versículo? Moisés era o homem mais manso que existiu. É meio duvidoso porque foi ele mesmo que falou, né? Quando você fala eu sou bonito é difícil. Quando sua mãe fala que você é bonito também é a mesma coisa. Mas, vamos dizer que é verdade. Moisés era o homem mais justo, mais manso que existiu. Agora, por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele perdeu a mansidão. Quando Deus pediu para ele falar com a rocha, ele socou a lenha na rocha. O homem mais manso se tornou violento. Por causa de quem? Da lei. Por que a lei? Porque o povo não seguia a lei, aí perturbava Moisés. Aí Moisés tinha que perturbar Deus para resolver o problema do povo. Aí o povo ficava enchendo o saco, Moisés não quer água, não tem água, Moisés. E o que nós faz? Moisés, cala a boca! Vocês querem água? Toma, bebe! Ai, não aguento mais não, meu Deus do céu. Deus falou, Moisés, Senhor, também não vem não. Cansei. Aí por causa de uma atitude dessa, ele perdeu. O que isso mostra? A lei condena e transforma o mais perfeito de nós. Você pode ser uma pessoa impecável, se você começar a viver na lei, seu pecado vai sair para fora. Sabe aquela pessoa, não pastor, eu estou lutando agora contra o meu pecado, eu agora estou jejuando, pois é o seu pecado do orgulho se manifestando aí, ó. Agora, a graça pega o mais terrível pecador e o coloca apto diante de Deus. Enquanto a lei condena o perfeito, a graça salva o terrível dos pecadores. Paulo diz assim, eu sou o maior pecador, mas se eu fui salvo pela graça, qualquer um de vocês pode. Então, entender que nós não precisamos mais da lei, é uma chave fundamental para a vida da igreja. Pastor, mas a lei não é eterna? É. Jesus aboliu a lei? Não. A lei continua valendo, mas não para você. Amém? Mas isso é uma outra pregação, outro dia eu prego sobre isso. Entenda o seguinte. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Olha essa afirmação de Paulo. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo... E aí tem um ponto de exclamação. Essa é uma afirmação poderosa e digna da nossa atenção. Paulo está afirmando que nós não estamos debaixo da graça, ou pelo menos não deveríamos, não estamos debaixo da lei, ou pelo menos não deveríamos.
E o fato de nós não estarmos debaixo da lei nos livra do domínio do pecado. Então, quanto mais lei, mais pecado. Então, quando eu fico pregando para as pessoas que para elas agradar a Deus, elas precisam cumprir os mandamentos da lei, na verdade eu estou dando a elas o prato cheio para o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Olha como a matemática é simples, e se você parar para pensar, você vê o quanto estamos contaminando a igreja. Se a força do pecado é a lei, e eu quero que a igreja viva em santidade, pregar a lei é fazer o oposto daquilo que eu quero. Você está entendendo? Quando você vai numa igreja, aí você chega na igreja, está metade da igreja de banco, você acha bonito. Uau, o povo aqui é sério, zeloso, Deus está aqui, aleluia. Não, é Moisés que está lá. Está lá no púlpito pregando. 2 Coríntios, 1 Coríntios, eu sou ruim de referência, meu pai. Capítulo 3, Paulo diz que a lei é um ministério de condenação e morte. Foi eu que disse, não, foi Paulo. Se já acham ruim que eu prego, imagina o que Paulo pregava, meu pai do céu. Paulo disse, o ministério da lei é um ministério de morte e condenação. Então, onde é pregado a lei, é pregado morte e condenação. Ponto. Agora, quando eu tenho uma mentalidade baseada na lei, eu tenho uma mentalidade de morte e condenação. E se eu tenho uma mentalidade de condenação, eu não posso descansar. Eu não posso desfrutar de Deus. Entenda que a lei ela foi dada com um objetivo, que não é nos santificar. O objetivo da lei é mostrar o nosso pecado. Você sabe que você foi um pecador? Sim ou não? Você descobriu que você era um pecador? Então você não precisa dela mais, porque o papel dela é esse. O papel da lei é mostrar para o homem que ele é pecador, destinado à ira de Deus. Você já descobriu isso? Já resolveu isso? Então pronto. Como diz o escritor aos Hebreus, agora a lei se tornou inútil para você. Não que ela seja inútil, mas para você ela é, porque você já resolveu o problema. Amém? Então, tentar viver pela graça, isso aqui é muito importante. Como eu sempre falo para você, não existe nenhuma igreja evangélica no mundo, nenhum pastor, nenhum pregador no mundo, que vai dizer para você que ele prega a lei. Não existe. Se você encontrar, é judeu. Não existe. Por quê? Porque não existe igreja na lei. Então, se eu digo que eu sou de Jesus, obviamente eu creio na graça, amém? Não tem como. Por isso que eu falo para você, cuidado com o que você escuta, porque ele acha que ele está pregando a graça. Porque na cabeça do ser humano, que entendeu que é pecador, não tem como ser salvo se não for pela graça. Então entenda que, entender que você é salvo pela graça, mas ao mesmo tempo ficar olhando para a lei, é como tentar dirigir um carro, olhando o tempo todo para o espelho retrovisor. Uma hora ou outra, você vai bater. Se você olhando para frente, você bate. Já viu aquele povo andando de bicicleta, que está olhando para trás assim? De repente chapa no carro? Qual é o problema? O carro, né? Não sei se é lugar de estacionar carro no estacionamento. Carro você põe dentro de casa. Caçamba, já viu gente batendo em caçamba, voando para dentro? Eu vi uma vez, mas não foi nem vídeo não, foi pessoalmente mesmo, muitos anos atrás. Lembra, Igor? Lembra não? Seu irmão. A bicicletinha, vrau, na caçamba. Por quê? Porque está olhando para o lugar errado. Não, bateu porque estava correndo demais. Foi não. Porque está olhando para o lugar errado. É igual aqui, ó, essa rua aqui, o povo gosta de um de beijar o outro aqui na esquina. Vrau, pá. Por quê? Porque quem vem de lá
esquece que ele tem que olhar. Ele fala, a rua é minha, eu passo a hora que eu quiser, eu vou embora. Se dia bater nenhuma mulher, eu vou quase aqui na frente da igreja. Por quê? Ah, pastor, estava correndo demais. Ok, bom argumento. A questão é, para onde ela estava olhando? Não sei porque as pessoas acham que ficam caçando placa aqui. Mas todo mundo que passa aqui na frente, ele esquece da rua. Aí ele fica assim, ó, caçando a placa, alguma coisa. Que é isso aqui, gente? Gente, que é isso aqui? Esse dia nós estávamos trabalhando ali na frente. Todo mundo passa. O que é? Chegou agora? O que é isso aqui? Não tem nome. O que é isso aqui? Veio um homem aqui vender um negócio para mim. Eu falei, o que é isso aqui? Cuidado para onde você está olhando, irmão. Cuidado. Você olhar demais para a lei, você vai cair. E você sabe que cair na Bíblia não é pecar. Cair na Bíblia é retroceder. Quando Jesus escreve, manda João escrever a carta aos Efésios, ele diz assim, ó, vocês são maravilhosos, mas uma coisa eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. E é outro erro teológico de interpretação nossa, né? A gente acha que primeiro amor é sentimentalismo. Ai, eu tenho saudade do primeiro amor. O que significa isso? Ai, quando eu era apaixonado por Jesus. Será que Jesus está carente, esperando que você fique apaixonado por Ele? Ai, eu tenho saudade quando você chorava por mim, meu filho. Estou tão carente, você está tão frio. Sua mulher pode ser assim, Jesus não é assim não. Até porque no relacionamento você é a mulher. Ele é o homem. Será que Jesus está sendo um sentimentalista, dizendo, eu tenho saudade quando você ficava, né? A gente canta nas músicas, ficar acordado por amor, né? Ou a música que a Aline agora está cantando, fazer carinho na barbinha do papai. Será que Jesus é esse sentimentalista? Porque se ele for, nós somos o homem, ele é a mulher. Porque nós não gostamos disso. Imagine, irmão, imagine... Você lembra, como é o nome do canto? Não vou falar o nome não, senão o YouTube ele capta o nome e dá problema para mim. Nós cantávamos, vou pegar a sua sandália, vou esconder. Imagina Jesus. Irmão, você vai pegar a sandália de Deus, você dá conta? Você sabe o tamanho de Deus? Não, pastor, é figura de linguagem. Não, é idiotização da igreja. Será que é isso mesmo que Jesus quer? Ai, vou sentar no seu colo e fazer carinho. Imagine Paulo pregando pessoal. Precisamos sentar no colo de Jesus. Imagina um judeu ouvindo isso. Para comer? Fazer carinho na barba de Jesus. Imagina ele ilustrando, chegando no judeu velho de 80 anos, fazendo carinho na barba dele. Isso é o quê? É romantização para criar uma mentalidade errada na vida da igreja. O evangelho não é sobre sentimentalismo. Então o que é o primeiro amor? O primeiro amor é a revelação pura e simples da graça de Deus. Por isso que Jesus disse, arrependa-te e volta ao lugar onde caístes. Jesus não disse, volta a se sentir, volta para onde você estava. É uma posição, é um lugar, não é uma ação. Volta para o lugar de onde você caiu. Pastor, caiu da onde? Gálatas capítulo 5, o Paulo diz que aquele que estando em Cristo quer se aperfeiçoar por meio da lei, da graça, caiu. Então que lugar é esse que Efésios caiu, que Jesus está mandando voltar? Ele estava na graça, voltou para a lei. Então o primeiro amor não é sentimentalismo, primeiro amor é revelação da graça de Deus. Amém? Por isso que não importa se você tem 50 anos de igreja, se você entende a graça, você sempre vai estar no primeiro amor. Agora, sabe que tem gente que tem 1 ano de igreja e já está frio. Ai, pastor, preciso voltar. Mas irmão, você tem 1 ano que você chegou. Ai, pastor, olha, saudade. Saudade de quê, irmão? Você tem 1 ano.
Ai, saudade de quando eu era apaixonado por Jesus. Nossa, 1 ano, paixão dura 2, você não aguentou 1 ano. Porque você está baseado numa mentira sentimentalista. O Evangelho não é sobre o quanto você ama Deus, é sobre o quanto você entende que é amado por Ele. Amém? Então entenda isso. Deus não nos quer vivendo um pezinho na graça e um pezinho na lei. Porque uma hora esse carro vai se distanciar. Você vai ter que decidir para que lado você vai. Ou você vai para o lado da lei, ou você vai para o lado da graça. Amém? Bom, essas são as 3 mentiras. Agora, o que acontece quando nós desinstalamos essas mentiras da nossa mente? Primeiro, sem a mentira da identidade falsa, de que você é um pecador, a acusação não tem poder contra você. Você sabe que o que todo mundo tem medo é da acusação. Porque a acusação gera punição. Quando você vai expulsar um demônio de alguém, você está preocupado em expulsar o demônio ou preocupado em estar santo para o demônio não falar nada contra você? Todo mundo tem medo do quê? Na hora de expulsar demônio. Esse demônio vai falar, vai lá. Então antes eles do que eu estou saindo, se ele quiser ficar ele fica. Saio eu mesmo em nome de Jesus. E vai embora. Agora, se eu entendo que eu sou filho, que eu sou perdoado, que eu sou aceito, ainda que ele me acuse, eu sei que é mentira. E ainda que seja verdade, uma coisa que eu falei durante o jejum, o diabo, até falando a verdade, ele está mentindo. Se ele te acusar de algo que você realmente fez, ele está mentindo. Pastor, não, mas eu pequei mesmo. Pois é, mas o que o diabo não te contou é que você é perdoado. Ele te contou o que você fez, mas esqueceu de falar o que Jesus fez. Ele está falando a verdade, mas ele está mentindo. Você precisa entender quem você é. Você não é pecador, você é justo. Quando você tira a mentira da performance de buscar a santidade, você tira o cansaço. Irmão, se você é um crente que vive buscando perfeição, você é cansado. Sua vida é cansada. Já viu aqueles irmãos que... Como você está, irmão? Ai, estou na luta, pastor, não aguento mais não. Que foi, irmão? Não, pastor, é difícil demais ser crente. Outro versículo que nós anotamos na Bíblia nossa, né? Ser crente não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo seria. Pode ser bobo, irmão. Você cai facinho demais nas mentiras. Se ser crente é difícil, então o evangelho que diz que Jesus morreu para salvar todo mundo é mentira. Se ser crente é difícil, a afirmação de Pedro de que Deus quer que todos se salvam e ninguém pereça é mentira. Porque é difícil, ué. E algo que é difícil não é para todo mundo. Vê como é uma mentira? E se eu acredito nessa mentira, eu estou prejudicando o reino de Deus. Não, pastor, mas é porque você não conhece fulano. Não, você não conhece, é o Deus que você serve, é isso que você não conhece. Que ele derruba o cara de um cavalo, põe ele cego, ele é doido. Imagine Jesus aparecendo na casa. Pega a pessoa mais difícil que tem para se converter, pede só para Jesus. Jesus, ó, só aparece lá assim, ó, umas 3 horas mais ou menos da manhã. Mas fala assim com a voz que o senhor falou do João lá. Não vem com essa vozinha do David Leonardo não. Fala com a voz do João, que quando ele ouviu ele caiu morto. Fala com essa voz com ele, só chama ele pelo nome. Gabriel. Só isso, Senhor. Irmão, não precisa mais nada. Ou a pessoa morre, ou ela vai procurar uma igreja mais próxima da casa dela. Porque é assim que Jesus está salvando as pessoas no Oriente Médio. Não é com ninguém pregando não, é Jesus aparecendo pessoalmente para elas. Ai pastor, eu queria que Jesus aparecesse para mim. Então quer dizer que você não crê na palavra. Porque para Jesus aparecer lá, é porque lá não pode pregar.
Eu não quero ver não. Quer não. Porque Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado, abençoado, digno de honra. O evangelho é meio esquisito, é assim mesmo. Então quando eu quebro essa mentira de performance, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser santo. Irmão, você sabia que a gente vai ter mais unidade quando você parar de tentar ser perfeito? Porque é muito difícil a gente ter unidade com gente perfeita. Porque nós não é, eu não sou. Aí se você fica, oh, aleluias, essa madrugada Deus falou comigo. Eu falei, irmão, essa madrugada eu estava dormindo. Madrugada passada não, porque deu trabalho para me dormir. Mas hoje eu estava. Aí imagina, você quer conversar com a pessoa dessa e fala, não, porque eu orei a semana toda. Aí, você orou, irmão? É ruim, não é? Não, pastor, é porque eu não peco. Eu não tenho problema com pecado. Então, não tem como a gente se relacionar, você está em outro nível. Você é uma teofania, você é uma manifestação de Deus na terra. Eu sou eu. Então, quanto mais nós tentamos parecer perfeitos, pior fica a nossa relação. Ah, pastor, então você é vagabundo. Aí também não. Você tem que ter um senso. Eu não estou aqui para buscar a perfeição. Eu estou aqui para manifestar a presença de Deus. Amém? Até porque, se não há pecados na sua vida, você não precisa de um Salvador. Você é perfeito. Jesus veio para os pecadores. E a terceira mentira, quando nós tiramos o sistema da lei da nossa mente, o pecado não tem poder sobre nós. Sabe, eu fico muito feliz que há 8 anos atrás, quando eu comecei a pregar sobre a graça, pensando na pecadaiada, sangue de Jesus tem poder. Uns pecados feios, uns trem estranhos, você fala, rapaz, se alguém dessa igreja souber isso, sai todo mundo. Mas, que bom que nós estamos evoluindo, né? Qual é o pecado que nós temos entre nós? Preguiça. O que mais? Falta de atenção. Preguiça. Preguiça. Mas graças a Deus eu vejo vocês crescendo espiritualmente. E sabe o que é interessante? Antigamente, era sempre, falando de pecado, 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 pecado. Mas eu vejo vocês crescendo cada vez mais. Ou vocês não querem me falar mais também, pode ser isso. Mas eu vou ficar nessa parte, pela fé, aleluia. Por quê? Porque quando nós entendemos de fato a graça, não é que nós paramos de pecar, é que isso já não domina mais a gente. Pastor, eu me torno impecável? Não, mas você olha para o seu pecado como eu acabei de falar no começo. Pequei, isso não me define, Jesus me transforma e vamos embora. Não, pastor, agora eu vou ficar no meu quarto 7 dias em arrependimento, porque eu pequei. Falei, irmão, mas 7 dias? Porque olha, sou pobre, miserável, pecador. Ah, então você vai sair de lá pior. Porque você vai cultivar essa mentalidade por 7 dias. Quando você vê o pecado, você não vai conseguir vencê-lo. Porque você colocou na sua cabeça que você é pecador. Entende a importância disso? Mas que bom, nós estamos crescendo. Amém? Vamos continuar pregando a graça até Jesus voltar. Vai dar certo. Amém? Então entenda isso. Se nós queremos de fato descansar em Deus, como nós pregamos aqui nesses 21 dias, se nós queremos viver em paz, precisamos aproveitar e transformar a nossa mente. A liberdade da graça não é para fazer o que a gente quer, mas é se libertar de mentiras que nos travam. Amém? Vamos ficar de pé.
É por isso que eu sempre bato na tecla de nós temos alegria, nós temos vida em nós, expressa em nós. Porque você está debaixo da graça, irmão, você é livre. Sabe, as pessoas que vivem debaixo do jugo da lei, elas precisam forçar uma alegria. Nós não precisamos. Mas é por isso que eu estou falando, a gente tem que ver se essa preguiça nossa, que é uma preguiça bater palma, né? Se a mão pesa assim, vai, meu Deus, Senhor da glória. Aí até você bater, você sai fora do ritmo e os irmãos te acompanham. Aí vai eu batendo para um lado e você vai para o outro. Peraí, pastor, peraí. Ri dá tanto trabalho. Por que você não ri na hora que você está cantando? Parece que está batendo você. Acho que eu vou tirar os irmãos aqui e deixar só o telão branco para ver. Tem que mudar alguma coisa. Sabe por quê, irmão? O reino de Deus debaixo da graça é alegria, paz e justiça. Você é justo? Então você tem que ter paz e também tem que ter alegria. Amém? Está vendo? Não dá nem dar glória a Deus, um amém, não sei. Você já ouviu uma igreja? Você sabe que programa de televisão de auditório tem uma plaquinha assim, ou tem alguém que pede aplauso. Acho que eu vou fazer isso. Fazer igual a igreja. Tem uma igreja que tem isso. Aparece no telão, aplauso. Aí todo mundo. Acho que eu vou pôr aqui na hora que eu estiver pregando. Aí eu falar algo bem forte, aí aparece aqui, aplauso. Aí vai ficar na internet, nossa, que pessoal espontâneo. Não, pedindo. Sem alegria, nós vivemos uma vida pesada. E nós não estamos debaixo da lei para viver pesado, irmão. Amém? Nós vamos orar. Mas antes nós vamos fazer a nossa última declaração desse jejum. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos lá, diga, eu não sou um pecador. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. A mentira da identidade falsa está desinstalada. Eu não me torno santo pelo meu esforço. Eu sou santo pela presença de Deus que habita em mim. A mentira da performance está desinstalada. Eu não vivo debaixo da lei. Eu vivo debaixo da graça. A mentira do sistema está desinstalada. Meu sistema foi limpo. Meu coração está livre. Minha mente está em paz. Eu não ando pela religião. Eu descanso no relacionamento com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses dias que nós passamos aprendendo da Tua palavra. Obrigado porque cada fortaleza maligna, religiosa, que estava instalada na nossa mente, foi quebrada nesse tempo. Eu declaro, Senhor, um novo tempo sobre nós. Como nós falamos na sexta-feira, a nossa jornada está apenas começando. Que seja um novo começo, uma nova liberdade, uma nova profundidade no descanso da graça do Senhor. Obrigado por cada pessoa que caminhou nesse jejum. Obrigado pela dedicação de cada um deles. Obrigado pela fé, pelo entendimento, pelo posicionamento, pela confiança que eles tiveram nesses 21 dias. Que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa manifestar graça superabundante, favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Que eles vejam
a mão do Senhor operando de forma sobrenatural em favor da vida deles, Pai. Eu agradeço ao Senhor, eu celebro ao Senhor pela vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, ao encerrar deste jejum, nós queremos selar esse tempo, nós queremos selar esses 21 dias, crendo que recebemos do Senhor. Nós selamos esse tempo por gratidão. Gratidão pela oportunidade, pelo privilégio, e gratidão em saber que a obra já está feita. Nós apenas precisamos descansar e desfrutar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém? Aleluias. Glória a Deus. De novo, se sinta parabenizado por ter encerrado essa jornada. Como eu disse no primeiro dia, a questão não é quem começa, é quem termina. E todo mundo terminou. Ai, que bênção! Tivemos um resultado melhor do que os outros. Todo mundo que começou chegou até o final. Aleluia. Tá vendo? Vocês estão crescendo, rapaz. Vocês são bênção. Vamos fazer a nossa oferta para a gente encerrar. Essa oferta, lembrando, é a oferta de encerramento do nosso jejum. Que nós possamos expressar a nossa gratidão, a nossa generosidade ao Senhor.